Olá, eu sou Isabela, aluna do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Uniderp, orientada pela professora Laís, e eu trouxe essa revisão que tem por tema terapias complementares para o tratamento de lesões e alterações orais causadas por SARS-CoV-2. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou o início da pandemia Covid-19 e a infecção teve um grande impacto na saúde de forma global. E, com o aumento das investigações clínicas, foi possível observar uma correlação positiva entre pacientes infectados com SARS-CoV e manifestações de lesões orais. Mas ainda é questionável, né, se essas lesões elas são decorrentes da própria infecção viral ou do estado de saúde geral do paciente. No entanto, essas lesões elas devem ser controladas e pacientes com Covid-19 necessitam de protocolos terapêuticos muito bem ajustados, uma vez que nós sabemos que o uso descontrolado de drogas sintéticas podem causar efeitos colaterais indesejados, as terapias complementares elas têm sido investigadas. Portanto, o objetivo desse estudo foi de investigar, por meio da revisão de literatura, as terapias complementares empregadas como coadjuvantes no tratamento de manifestações orais de pacientes acometidos pela SARS-CoV. E para esse estudo, foram consultados artigos científicos indexados nessas bases de dados, PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde, Cielo e o Google Acadêmico, e a revisão foi realizada utilizando alguns termos específicos, né, manifestações orais, cavidade oral, SARS-CoV, COVID, terapias complementares. E nesse estudo, de Galvão Casas de 2020, colaboradores, inclusive foi um dos primeiros estudos documentados, demonstram as manifestações cutâneas em pacientes, né, que apresentavam ali a COVID-19, e a partir dos relatórios desse estudo, alguns casos também apresentaram achados bucais. Nesse outro estudo de Chu e colaboradores, também de 2020, é um estudo específico para achados orais, no qual eles exploraram as potenciais rotas de infecção do vírus na cavidade oral e observaram a elevada capacidade, né, desse vírus de se ligar às células epiteliais, através de uma enzima conversora de angiotensina, que é o AC2, que ele é considerado como um receptor funcional do hospedeiro para o novo vírus SARS-CoV, né? Então, em resumo, esse estudo demonstrou que, como resultado, que essas células, né, que elas expressam esse receptor em tecidos orais, principalmente nas células epiteliais da língua, que favorecem, então, a rota de entrada para o vírus, indicando que a cavidade oral apresenta alta suscetibilidade para a infecção da SARS-CoV. Assim como nós podemos observar aqui nesses gráficos, né, nesses dois gráficos que estão ilustrados justamente essa expressão desse receptor em diferentes locais da cavidade oral, principalmente na língua. Nesse sentido, tem sugerido, então, em estudos, o uso de terapias alternativas aos tratamentos em pacientes acometidos pela Covid-19, apresentando potenciais efeitos benéficos para os tratamentos. E a terapia fotodinâmica e a fotobiomodulação têm sido amplamente utilizada como coadjuvante aos tratamentos em lesões orais em pacientes acometidos pela Covid-19, como relatado em diversos estudos. Zupin e colaboradores de 2021, foi investigado em um modelo in vitro o possível efeito antiviral da fotobiomodulação contra SARS-CoV-2 em 3 comprimentos de ondas diferentes. Então, eles chegaram à conclusão que essa terapia apresenta resultados promissores, onde o componente infravermelho foi capaz de promover uma recuperação mais adequada, enquanto que os comprimentos de ondas azuis podem enfrentar a replicação do SARS-CoV-2, sendo considerada, então, uma terapia segura, sem efeitos colaterais e bem tolerada pelos pacientes. Já nesse outro estudo de Bowser e colaboradores de 2022, eles avaliaram pacientes internados em unidade de terapia intensiva com Covid-19 que apresentavam manifestações orais. Então, esses pacientes receberam tratamento utilizando a técnica da terapia fotodinâmica. Então, nesse caso clínico demonstrado, o paciente inicialmente apresentava região da lesões, né, em regiões da mucosa ali labial inferior, com múltiplas ulcerações hemorrágicas. Então, foi realizada a terapia fotodinâmica, né, com azul de metileno, e após 16 dias observou-se a ausência de sangramento e melhora significativa das lesões hemorrágicas. Então, a partir dessa revisão, pode concluir-se que no uso das terapias complementares nos tratamentos das manifestações orais causadas em decorrências da SARS-CoV-2 são benéficas, mas essas terapias elas devem ser estudadas mais a fundo quanto às suas indicações e aplicações. Então, por isso, o papel do cirurgião dentista na avaliação e na condução desses casos é fundamental, a fim de proporcionar um diagnóstico mais adequado, bem como um tratamento mais benéfico para esses pacientes. Então, essas foram as referências utilizadas nessa revisão, e pela atenção, o meu muito obrigada.